Olá, Pastor Josemar, da Igreja Comunitária de Guadalajara. Estamos aqui para iniciar mais um livro bíblico, uma série de mensagens no livro de Juízes. Terminamos o ano passado 1 João, nós puderam acompanhar o canal, tiveram todos os áudios, né? Dessa vez estou gravando em vídeo aqui de casa, não da igreja, né? Tem algumas interferências no som e tudo. Então, tentando fazer agora por vídeo para ver se a gente consegue fazer melhor. Então, se esse conteúdo for relevante para você, peço que você se inscreva no canal, que você deixe o like aí. E no final, quando terminarmos a mensagem, se ela edificou a sua vida, se ela foi boa para a sua vida, compartilhe com outras pessoas que você entenda que precisam ouvir essa palavra, certo? Talvez você esteja perguntando por que o livro de Juízes? O livro de Juízes é um livro duro, difícil, tem muitas coisas ali meio esquisitas, né? Ainda mais que a gente está vivendo esse período de pandemia, talvez as pessoas estejam querendo escutar uma questão mais leve e tudo mais, mas você está perguntando aí por que o livro de Juízes? Bem, o livro de Juízes realmente é duro, é difícil, tem algumas histórias ali estranhas, né? E mostra o pecado do povo ali naquele período e como o povo se afastou de Deus e quantos castigos, quantas coisas difíceis vieram sobre o povo por conta desse afastamento. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que fala da infinita misericórdia de Deus. Como Deus é compassivo, é longânimo e cuida de cada um de nós, recebendo de volta um coração arrependido. Então, se você realmente tem um coração arrependido, o Senhor jamais vai rejeitar a você. Então, é um livro que traz imensa esperança. Se a gente olhar para além do pecado, do castigo que o povo recebia, se a gente olhar, fixar os nossos olhos no Senhor e em suas ações, nós vamos ver o quanto Deus foi misericordioso com o povo nesse período. Então, venha comigo, vamos caminhar aqui nesse livro tão importante do Antigo Testamento que marca um período tão importante da história de Israel. E a gente vai começar nesse lendo o primeiro capítulo aqui de Juízes, um texto um pouco longo, quando nós vamos ler ali 36 versículos. Então, preste atenção na sua leitura, abra aí a sua Bíblia, dê uma pausa no vídeo, pegue a sua Bíblia, abra ela lá em Juízes capítulo 1, versículos 1 ao 36. Nós lemos assim: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a guerrear contra os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, pois entreguei a terra em suas mãos. Então Judá disse a seu irmão Simeão: Vem comigo à terra que me foi designada por sorteio, e guerreemos contra os cananeus. E eu também irei contigo à terra que te foi designada. E Simeão foi com ele. Judá foi e guerreou, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e mataram 10.000 homens de Bezeque. Encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque e guerrearam contra ele, e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Deus me pagou conforme a eles, e levaram-no a Jerusalém, onde morreu. Os descendentes de Judá guerrearam contra Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus habitantes ao fio da espada e incendiaram a cidade. Depois disso, os descendentes de Judá desceram para guerrear contra os cananeus, que habitavam na região montanhosa, no Neguebe e na Baixada.
Então Judá avançou contra os cananeus, que habitavam em Hebrom, cujo nome antigamente era Quiriate-Arba, e derrotou Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançou contra os moradores de Debir, que antigamente se chamava Quiriate-Zefé. Então Caleb disse: Darei a minha filha Axa por mulher a quem atacar Quiriate-Zefé e a tomar. E Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando já estava vivendo com Otoniel, ela o convenceu a pedir um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: Que queres? Ela respondeu: Dá-me um presente. Visto que me deste uma terra no Neguebe, dá-me também fontes de águas. E assim Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Filhos do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os descendentes de Judá e foram viver entre o povo do deserto de Judá, ao sul de Arade. Depois Judá foi com seu irmão Simeão. Eles derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e a destruíram totalmente. Por essa razão, ela foi chamada Ormá. Judá também conquistou Gaza, Asquelon e Ecrom, com seus respectivos territórios. O Senhor estava com Judá, e assim Judá ocupou a região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes dos vales, pois eles tinham carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi entregue a Caleb, que expulsou dali os 3 filhos de Anak. Mas os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim os jebuseus viveram em Jerusalém com os descendentes de Benjamim até o dia de hoje. Também os homens da casa de José atacaram Betel, e o Senhor estava com eles, e enviaram espias a Betel, que antigamente se chamava Luz. Ao verem um homem que saía da cidade, os espias lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade e pouparemos a vida. O homem lhes mostrou a entrada da cidade e eles a derrotaram ao fio da espada. Mas pouparam aquele homem e toda a sua família. Então o homem foi para a terra dos heteus, onde construiu uma cidade e lhe deu o nome de Luz, seu nome até o dia de hoje. Porém Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, de Taanac, de Ibleão e de Megido, nem os habitantes dos povoados em volta dessas cidades, pois os cananeus insistiram em habitar naquela terra. Mas quando Israel se fortaleceu, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer. Os cananeus continuaram habitando entre eles em Gezer. Zebulon também não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol. Porém, os cananeus continuaram habitando entre eles e sujeitos a trabalhos forçados. Aser também não expulsou os habitantes de Ago, nem de Sidom, Alabe, Axibe, Helba, Afeca e Reobe. Assim, Aser continuou habitando no meio dos cananeus, os habitantes da terra, pois não os haviam expulsado. Naftali também não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra. Entretanto, os habitantes de Bet-Semes, de Bet-Anat, foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus confinaram os descendentes de Dan à região montanhosa, não permitindo que descessem ao vale. Os amorreus também estavam decididos a habitar no monte Eres, em Aijalon e em Saalabim. Mas quando as tribos de José se fortaleceram, sujeitaram os amorreus a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia desde a subida de Acrabim até Selá e daí para cima. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos louvar o teu santo nome pela tua palavra. Ela possa chegar até cada pessoa que terá acesso a esse vídeo, aos irmãos na igreja. Derrama a tua graça, transforma as nossas vidas, nos torna mais parecidos. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, essa história precisa ser contada
desde lá da saída de Israel do Egito. Quando eles saíram lá, que aconteceu lá as 10 pragas, a última praga foi lá a morte dos primogênitos, morreu o filho de Faraó, enfim. E a gente conhece a história, a abertura do Mar Vermelho, e depois o povo foi até o pé do Monte Sinai, onde receberam as leis, ali fizeram bezerro de ouro, enfim. As coisas aconteceram nessa jornada. Mas quando eles saíram do Monte Sinai e foram em direção à Terra Prometida, Moisés enviou 12 espias, e aqueles espias olharam a terra, viu que era boa, que era uma terra que emana leite e mel, mas 10 espias entenderam que não dava para entrar na terra porque havia gigantes. 2 espias, Josué e Caleb, disseram não, tem gigantes, mas Deus está conosco. Mas o povo preferiu ouvir os 10 espias, Deus deu um castigo, eles passaram 40 anos peregrinando no deserto, até que aquela geração morresse. E quando surgiu uma geração ali do deserto, cresceu ouvindo as palavras do Senhor através de Moisés, então aquela nova geração, com um novo ânimo, uma nova forma de servir a Deus, agora eles estavam preparados para entrar na terra. Moisés sai de cena, Josué assume a liderança do povo, e aí eles entram na terra prometida, conquistam a terra. E o livro de Josué termina com a divisão das terras. Josué agora divide as terras. O restante das pessoas, dos povos que precisavam ser expulsos da terra para Israel se estabelecer, agora cada tribo tinha que dar conta disso, porque a maioria já tinha sido ali dominada. Então eles precisaram ir lá e finalizar as suas conquistas. Então, diante de todo esse contexto, o livro de Juízes mostra a parte final dessa conquista, né? E o início de uma coisa muito complicada, que é a degradação espiritual de Israel. Deus separa Israel para viver uma teocracia. A teocracia é o governo de Deus sobre o povo. Israel fracassa fragorosamente, porque abandona o Senhor, se mistura com os povos dali da região e adoram seus deuses e vai esquecendo de Deus, enfim. A gente vai ver isso no decorrer do livro, é uma degradação da vida religiosa e moral do povo de Deus. Então é baseado em todo esse contexto. E o tema de hoje será problema da obediência parcial. Deus exige uma obediência integral dos servos. Mas aqui nós vamos encontrar uma obediência parcial, e a gente vai ver durante essa mensagem. Então, a primeira coisa que nós podemos ver aqui, e aí nós vamos dividir em duas partes essa mensagem. A primeira parte é a obediência integral ao Senhor nos dar a certeza de vitória em qualquer batalha. Quando estamos servindo ao Senhor integralmente, sem trazer a nossa própria vontade para a questão, obedecendo exclusivamente à vontade de Deus, nós só teremos vitórias nas batalhas que enfrentaremos, porque o Senhor é quem tomará conta da nossa batalha. A gente só vai entrar na batalha que for batalha de Deus. A gente não vai entrar em batalha pessoal nossa, só vai entrar em batalha que for de Deus. Então, a obediência integral ao Senhor nos dá a certeza da vitória em qualquer batalha. Já no primeiro versículo, os israelitas buscam ao Senhor. Talvez lembrando lá do capítulo 9, né, do livro de Josué, e o acordo enganoso lá com os gibeonitas. Né? Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a guerrear contra os cananeus? Veja, quando eles estavam conquistando a terra, chegou lá, está registrado lá no capítulo 9, né, do livro anterior, Josué, e chegou lá os gibeonitas. O pessoal sabia que Israel estava conquistando tudo, Deus estava com Israel, então não tinha povo forte que conseguisse vencer.
Então os gibeonitas armaram uma estratégia. A estratégia foi, eles se vestiram de pano de saco, pegaram pão mofado, pegaram vinho velho, como se eles tivessem vindo de uma jornada bem distante. Chegaram para Josué e disseram: olha, a gente veio de uma terra longe, tem ouvido como o Senhor tem ajudado vocês a conquistar, então a gente quer fazer uma aliança com Israel. Josué não consultou o Senhor, fez uma aliança. E aí descobriu que Gibeão ficava bem pertinho ali. E aí, uma vez que eles fizeram a aliança, já não podiam mais expulsar aquele povo, mesmo tendo sido enganado. Porque naquela época era diferente de hoje. Hoje a palavra de uma pessoa não vale de nada. Se não tiver um documento assinado, a palavra não vale de nada. Mas naquela época não. Deu a palavra, mesmo que você tenha sido enganado, você tem que cumprir a sua palavra. Então, o povo aqui parece que aprendeu a lição e não foi para a batalha sem antes consultar o Senhor. Senhor, a gente deve ir, como ir? Quem é que vai primeiro? Então, Deus disse que Judá, né, deveria ir primeiro, talvez por ser a tribo mais guerreira ali, mais forte, né? Dentre eles, era na distribuição do povo no deserto, era sempre a tribo que estava à frente, né? Então, Judá foi a primeira designada, que chamou Simeão para participar dessa conquista. Ó, você nos ajuda na nossa conquista e a gente ajuda na de vocês. Tem dois detalhes aqui. Um é que Judá, um dos filhos de Jacó, e Simeão, outro filho de Jacó, eles eram filhos do mesmo pai, que era Jacó, e da mesma mãe, que era Lia, né? Tinha Lia, ou Leia, em algumas versões, Raquel, outra esposa, e as duas servas, né? A serva de cada uma das duas ali, que também tiveram filhos para Jacó. Então, Judá e Simeão eram irmãos de pai e mãe. Então, as tribos eram tribos irmãs. E, além do mais, na divisão da terra, as tribos ficaram vizinhas. Então, mais fácil deles irem, né? Migrarem para essas conquistas. Então, eles saíram lá juntos para essa conquista. E aí o Senhor concedeu diversas vitórias a essas tribos que chegaram a derrotar um rei muito cruel, Adoni-Bezeque. A gente leu aí no texto. Adoni-Bezeque era um cara que ele tinha derrotado 70 reis. E aí ele cortava o dedo polegar, né? Esse dedo aqui, e cortava o dedão ali do pé. Isso tinha um significado, por exemplo, se você tiver sem os polegares, você não tem como segurar as coisas, né? Você vai precisar pegar as duas mãos assim. E parece que também falta equilíbrio no pé se você tem, para ficar de pé, se você tem o dedão cortado. Então, era uma situação ali para deixar a pessoa humilhada. Então, ele tinha 70 reis nessa situação. E aí Judá fez a mesma coisa com ele. Cortou o dedão, o pé, cortou o polegar, e ele ali ficou, sofreu o castigo que ele tinha imposto aos outros reis. Então, eles conquistaram esse rei e conquistaram até a cidade de Jerusalém. Detalhe é que a cidade de Jerusalém foi derrubada, queimada, não totalmente destruída. E a gente vai ver mais na frente um pouquinho sobre isso. Porque, na realidade, a cidade de Jerusalém, que nessa época o nome não era Jerusalém, era Jebus. E essa cidade, ela só é conquistada de fato por Davi. Davi é quem conquista essa cidade de vez e transforma Jerusalém na capital do reino de Israel. Certo? E é lá que é construído o templo, é lá que a Arca da Aliança ficou por muitos anos. Também nessa passagem, até o versículo 20, né, a gente vê também a Caleb ali. Caleb volta à cena. Veja, Josué já tinha morrido. Ele e Josué foram os únicos dois espias, né, que acreditavam que Deus ia dar a conquista. Todos os outros espias já haviam morrido, agora só tinha Caleb. E vai para conquistar Hebron, que foi a terra dada por ele, por Josué. Josué já tinha designado essa terra para ele, ali ele conquista, está conquistando alguns territórios ao redor, e ele promete à filha dele
em casamento, Axa, né? Em casamento para quem conquistasse as terras ali ao redor. E quem conquistou foi Otoniel, que é filho do irmão de Caleb, ou seja, sobrinho de Caleb. Então eles casaram ali os primos, né? E é interessante que Otoniel vai ser um dos primeiros juízes ali. Depois a gente vai falar mais sobre a vida de Otiniel. Ele conquistou lá a cidade de Kenaz e pôde casar com Axa, a filha de Caleb. Também nessa história, nós vemos ali a família do sogro de Moisés, que não eram israelitas, eles eram midianitas. Mas desde que Israel conseguiu atravessar ali o Mar Vermelho e a família do sogro de Moisés se juntou com Moisés, Moisés os convidou para ir junto com o povo. Esse clã ajudou na conquista, entrou lá, ajudou na conquista da terra. E aí eles estavam lá presentes, tiveram sua parte de terra também entre as tribos ali e integraram ali os israelitas por esse período. Eles ajudaram o povo a conquistar a terra. Só é relatado do versículo 1 ao 20, é relatado um único percalço aqui. Uma única situação que dá errado. Que situação é essa? As tribos dos vales, quando Judá foi tentar conquistar, ele não conseguiu conquistar, porque elas tinham carros de guerra. Foi a única coisa. O texto diz que Deus estava com Judá. Versículo 19. O Senhor estava com Judá, e assim Judá ocupou a região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes dos vales, pois eles tinham carros de guerra feitos de ferro. Deus estava com Judá, mas eles não conseguiram derrotar aquele povo. Será que Deus falhou? E agora? Hipótese nenhuma. Capítulo 2, nós vamos ver por que Deus permitiu que aquele povo ficasse ali, tá certo? Vai entender melhor isso aí. O fato é que Deus não falhou. Deus estava com Judá, e Judá conquistou muita terra, mas o povo do vale ele não conseguiu tirar. E também o texto indica que Caleb conquistou Hebron, que a gente já havia falado disso. E lá em Hebron é interessante, que lá em Hebron estavam os filhos de Anak. E a Bíblia trata essas pessoas como os gigantes. Lembra lá quando os espias voltaram? Trazendo o relatório lá, tem gigantes. Nós somos diante deles como gafanhotos. Ora, Caleb foi lá, entrou nessa cidade, expulsou os filhos de Anak, gigantes. Agora, a gente tem que entender gigante aqui, não como aquele gigante de desenho animado de tamanho de um prédio, né? Eu imagino aqui gigantes como tipo jogadores da NBA de 2 metros de altura, né? Gente muito alta, e aqui que eram mais fortes, obviamente, eram mais poderosos ali. Mas assim, Caleb foi lá, expulsou esses gigantes de lá e tomou a cidade. Muitos crentes querem receber bênçãos de Deus, né? Todos nós queremos ser abençoados por Deus. Agora, muitos crentes querem receber as bênçãos, querem receber as vitórias, mas não querem pagar o preço da obediência. E não é uma obediência do jeito que eu quero, mas é uma obediência total ao Senhor. A obediência, para ser total, ela precisa ser inteira. A gente tem que obedecer ela integralmente. Ela precisa ser interna. Eu preciso desejar obedecer ao Senhor. Então não dá, e ela precisa ser imediata também. Não dá para a gente adiar essa obediência. Então, obedecer a Deus é simplesmente entender que o Senhor é Deus, eu sou seu servo. Mas hoje a gente ouve determinações para Deus, né? Eu determino isso, eu determino aquilo, porque os crentes querem a bênção,
mas não querem o trabalho da obediência, de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz. Então, não adianta Deus dar a ordem e a gente não ir até o fim. Deus é misericordioso e muito paciente, mas não aceitará que vivamos as nossas vidas do jeito que queremos. Não é do meu jeito, do jeito dele. E ele sabe o que é melhor. Nosso mestre sabe o que é melhor para nós. Então, meu amado irmão, para obedecer tem que ser integralmente. E a gente vai ver agora, no segundo ponto, a obediência parcial. De acordo com as Escrituras, obediência parcial é desobediência. Obedecer a Deus pela metade é igual a desobedecer a Deus. E a gente vai ver isso nas outras tribos, né? Judá ali, junto com Simeão, tiveram... Deus estava com eles e eles foram e conquistaram muitas terras. Agora, outras tribos começaram a vacilar ali no meio do processo. E aí do versículo 21 até o final, até o 36, fala um pouquinho sobre essas tribos, né? Então, veja, a gente falou que a cidade de Jerusalém tinha sido derrotada por Judá, mas a cidade de Jerusalém não ficava no território de Judá. A cidade de Jerusalém ficava no território de Benjamim. Então, mesmo a cidade de Jerusalém tendo sido derrotada por Judá, Benjamim não expulsou seus moradores. Moradores de Jerusalém continuaram morando lá, Jebuseus. Por isso que a cidade era Jebus. Os Jebuseus continuaram morando lá no território de Benjamim. Eles eram para ser expulsos, eles já tinham sido derrotados. Por que eles não foram expulsos? Não há explicação para isso. Simplesmente o povo de Benjamim conviveu com aquele povo. Nem aquele povo foi hostil naquele momento, nem Benjamim foi hostil. Eles não cumpriram a determinação de Deus. Daqui a pouco a gente vai ver. Depois o relato continua falando ali de Benjamim e como outras tribos ali acabaram ficando, outros povos ali acabaram ficando ali no meio do povo de Israel. Mas a tribo de Manassés também não expulsou os habitantes da terra. Ao invés disso, transformou esses habitantes em escravos. Eles começaram a trabalhar, a fazer trabalhos forçados para Manassés, mas não foram expulsos da terra. Eles foram escravizados. A escravidão, ela faz parte da história da humanidade desde praticamente os seus primórdios, né? Quando um homem domina sobre o outro homem e o obriga a trabalhar para ele, sem nenhum tipo de remuneração, sem nenhum tipo de direito. Então foi isso que aconteceu ali, quando Deus disse que era para expulsar, eles simplesmente não expulsaram, eles transformaram ali em trabalhadores forçados, em escravos. As demais tribos não expulsaram todos os habitantes da terra, como Deus disse, e ficaram habitando no meio deles, sendo contaminados por seus costumes pagãos e sua idolatria. Muitos crentes têm muita dificuldade de ler os livros da lei, né? Quando chega lá em Êxodo 20, tem os 10 mandamentos, aí depois dos 10 mandamentos tem um monte de outras leis. Aí o livro de Levítico só lê sobre o sacerdócio, o livro de Números tem um monte de leis também. Então muitos crentes desistem de ler, né, nesse período aí. Mas essa leitura é fundamental, porque cada lei, quando Deus diz assim, olha, você não deve se deitar com a sua tia, é porque os povos pagãos faziam isso. Quando ele diz que não se podia se deitar com um animal, os povos pagãos faziam isso. Então, cada uma das leis que tinha ali é para diferenciar Israel dos povos pagãos. Certo? Israel tinha que ser um povo diferente. Israel foi escolhido para ser luz para as nações. Ser o povo de Deus e representava a Deus para as nações. Mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque eles se misturaram com os
povos. Ele permitiu que outros povos ali em Canaã vivessem ao seu lado, se casassem com suas filhas, e por isso eles acabaram se contaminando com a idolatria do povo. E a gente conhece bem essa história, vamos nos aprofundar mais ainda cada vez que entramos mais no livro de Juízes. Então eles simplesmente permitiram, fizeram escravos alguns, né, alguns daqueles povos, e simplesmente eles permitiram que os povos ficassem ali no meio quando eles deviam expulsar. E no capítulo 2 a gente vai ver isso claramente, como isso acontece. Então a ordem de Deus era clara. Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 a 4. Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 a 4 diz assim: Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra para onde vais, para que dela tomes posse, e houver expulsado da tua frente muitas nações, a saber, os heteus, os gazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor, teu Deus, as entregar a ti e as atacares, tu as destruirás totalmente. Não farás com elas nenhum acordo, nem terás piedade delas. Não realizarás casamentos com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas fariam teus filhos desviar de mim, para cultuar outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. A ordem de Deus era clara. Eles precisariam expulsar todos eles. Porque se eles não expulsassem todos eles, eles iam ser contaminados pela idolatria deles. Não foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram contaminados porque expulsaram todos. Essa obediência parcial de expulsar uma parte, tomar a terra, mas não completar o trabalho, resultou em desobediência. E obediência parcial é desobediência. A convivência com aqueles povos traria uma porção de costumes e pecados que desagradavam a Deus. Eles tinham o costume, por exemplo, de sacrificar seus filhos para os deuses. Deus não aceita sacrifício humano. Já havia deixado isso declarado em sua lei. Eles faziam adivinhações. Deus proíbe as adivinhações. Eles faziam diversas coisas que eram proibidas por Deus. Eles, por exemplo, quando nascia uma criança, se fosse deficiente, se fosse o pai desagradasse e quisesse um menino e fosse uma menina, por exemplo, qualquer coisa que acontecesse que o pai desagradasse, o pai tinha todo o direito de matar a criança ali assim que saísse do ventre da mãe. Eles tinham o costume de abandonar essas crianças ou de jogar no lixão para ser queimada, né? Então tudo isso era abominável diante de Deus. Deus não aceitava isso. E o povo de Israel praticou essas coisas ao se misturarem com os povos pagãos. Ao nos relacionarmos com Deus, não podemos escolher o que vamos obedecer, nem como vamos fazer. Nós simplesmente temos que obedecer seguindo o padrão de Deus. Então, se Deus disse para o povo que era para limpar a terra, porque a terra era deles, eles tinham que limpar a terra. Eles tinham que expulsar todo mundo. Não podemos achar que o nosso modo de fazer as coisas é melhor do que o de Deus. Não podemos. O meu modo de fazer não é melhor do que o de Deus. Eu não vou ter uma ideia melhor. Se eu tiver uma ideia melhor, Deus não é Deus. Então eu não posso ter, não tenho como ter uma ideia melhor do que a de Deus. Se Deus me ensina a fazer uma forma, eu não posso querer fazer de outra forma, porque isso seria uma obediência parcial. E obediência parcial é desobediência. Imagina você aí, mamãe, papai, pede para o seu filho ir lá
na venda comprar alguma coisa. E você diz assim, a mãe chega lá pro filho e diz assim, olha, vai lá comprar 1 quilo de açúcar, que eu estou precisando agora, que eu estou terminando o almoço, eu tenho que botar o açúcar lá no suco, e eu preciso terminar isso agora. Aí o menino vai lá na venda, aí chega no meio do caminho, os colegas chamam para jogar bola, aí ele só vem chegar em casa de 1 hora da tarde. Você acha que ele lhe obedeceu ou que ele lhe desobedeceu? Ele trouxe o açúcar. Ele foi na venda, trouxe o açúcar. Mas ele lhe obedeceu? Não, porque a obediência dele foi parcial. A obediência parcial diante de Deus é desobediência. Então, meus amados irmãos, Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração. Temos que fazer o contrário do povo. Nós vamos ter lições aqui de como não fazer as coisas. O livro de Juízes mostra muitas pessoas, até mesmo os heróis do livro, são pessoas que às vezes é para a gente fazer o contrário do que eles estavam fazendo, né? As coisas que eles alcançam é pela graça e misericórdia de Deus e não por sua índole, por serem pessoas boas, mas porque Deus deu graça a eles. Então, que o Senhor possa aplicar a sua palavra no nosso coração e que a gente possa continuar essa nossa jornada aqui no livro de Juízes, aprendendo as ricas lições que o Senhor tem para nós. Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele derrame sua graça. Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar a aplicar essa palavra. A palavra que nos ensina, devemos te obedecer, não pela metade, não do jeito que queremos, não achando que temos uma ideia melhor, jamais teremos. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, tende misericórdia de nós, nos ajuda a fazer diferente, fazer conforme a tua vontade. Nós pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima mensagem em nome de Jesus.